O pecado não é uma casca de banana. Ah, tô andando aqui, de repente escorreguei, caí e pequei. Não, não é assim. Nós planejamos os nossos pecados. Em modéstia à parte, a gente é muito bom em fazer isso. A gente começa a pensar num pecado de manhã para cometer ele à noite. A gente começa a planejar um pecado na segunda para pecar na sexta. Por isso, é muito importante você conseguir vencer o pecado nessa fase inicial, quando ele é apenas um pensamento, ou o que nós chamamos de uma tentação. Você ainda está sendo tentado, mas não praticou o pecado. No livro O Campo de Batalha da Mente, da escritora Joyce Meyer, que é um livro ótimo, é um best-seller no mundo todo, e tem várias versões desse livro para adolescentes, para jovens, para crianças, tem o guia de estudos do livro, fica essa indicação de leitura aí para você. A pastora Joyce, ela escreve a seguinte frase: você precisa começar a pensar naquilo que você está pensando. O grande problema de pessoas que ficam nesse círculo vicioso de pecado é que elas não conseguem policiar a sua própria mente. O único campo de batalha que Satanás tem para operar nas nossas vidas é a nossa mente. O apóstolo Paulo escreveu que o inimigo lança sobre nós os dardos inflamáveis. São flechas pegando fogo que o inimigo joga aqui na nossa cabeça para ver se ele incendeia a nossa mente e depois o nosso corpo todo. Então o negócio é apagar esse fogo quando a flecha já bate aqui, ou nem deixar ela bater aqui. É você blindar a sua mente, é você disciplinar a tua mente para pensar naquilo que vai te edificar e para bloquear pensamentos que vão te levar ao pecado. Você precisa fazer uma formatação na tua mente. Assim como quando você formata um pendrive, um computador, você tira aqueles arquivos e coloca novos arquivos. Então você precisa começar a enxertar na tua mente, a encher a tua mente de novos conteúdos. Como que você não vai cair numa tentação se você passa o dia inteiro vendo coisas que te fazem pensar nesse pecado? Se você tem uma luta numa área específica e você não comete esse pecado, faz tempo que eu não faço isso, mas você fica lendo sobre isso, fica assistindo coisas sobre isso ou próximas a isso, de duplo sentido, logo você está enchendo a tua mente de conteúdo que vai te fazer pecar lá na frente. Outro dia eu estive conversando com uma pessoa que falou pra mim que ela cometeu um pecado, infelizmente, estava contando pra mim, e ela disse que ela chegou a esse pecado porque justamente ela estava assistindo coisas relacionadas a esse assunto. Tudo começa na mente. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Pensamentos se tornam palavras, palavras se tornam atitudes e atitudes geram consequências. Tudo começa no pensamento. Você precisa começar a pensar naquilo que você está pensando. Você precisa ter o controle sobre o que você pensa. Tem gente que diz assim, mas eu não consigo, quando eu vejo eu já estou pensando. Não é bem assim. Você pode decidir o que você vai pensar. Você pode controlar a tua mente. Como diz em Romanos 12:2, Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para não pecar, para vencer o pecado, não é simplesmente uma batalha para não fazer. É uma batalha para não pensar. Tudo se trata da mente. Em outra passagem, está escrito que nós temos a mente de Cristo. Em Filipenses está escrito, tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é louvável, nisso pensai. Então você precisa encher a tua mente de bons pensamentos. Você precisa planejar a tua semana. Se o problema é ficar ocioso, então ocupe-se, faça uma atividade física, marque encontros com pessoas, te mantenha ocupado com coisas saudáveis, até uma palavra cruzada, até um joguinho inofensivo no celular, qualquer coisa que não te deixe ocioso. Não tem um ditado popular que diz que a mente vazia é a oficina do diabo? Então às vezes a gente está ali paradão, sem pensar em nada realmente, e aí o inimigo começa a pensar por nós, ele lança um pensamento. Então não deixe um demônio pensar por você, não deixe alguém pensar por você, ou não fique sem pensar. Domine os teus pensamentos, decida no que você vai pensar, pense nisso e execute isso. Você precisa passar por uma mudança comportamental.
comportamental. Comportamental. O comportamento tem a ver com a mente. Não consigo vencer um pecado. Então ele precisa ser vencido primeiro na mente. E quando você perceber que você está começando a planejar um pecado, começando a criar um desejo aqui de um pecado. Esse final de semana minha família vai sair. Dia 1º eu vou receber meu salário. Vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo. Agora vai acontecer. Agora eu vou lá pra não sei aonde. A gente começa a enxergar as possibilidades e aí a gente começa a planejar. A gente planeja cada passo, gente. Quando estiver nessa fase do planejamento, é aí que você já precisa vencer e matar esse pecado. E como você vai vencer um planejamento de pecado? Fazendo um planejamento de santidade. Como eu fico santo? Em que condições eu fico mais próximo de Deus? Que pessoas, que lugares, que atividades me inspiram, me enchem de gosto pela presença de Deus, pela palavra de Deus? É quando eu tô na célula, é quando eu tô no culto do meio-dia, é quando eu tô perto de tal líder, é quando eu leio um livro, é quando eu assisto um filme sobre religião, um filme sobre fé. Então você precisa começar a reprogramar tudo. Eu tô te dando um toque aqui. O pecado não é uma coisa que acontece. O pecado é uma coisa que a gente faz e faz consciente e faz bem planejado. Antes de o pecado se tornar uma atitude, quando ele é ainda apenas um pensamento, você precisa vencer esse pecado. E por último, quero falar sobre gatilhos. Um exercício prático para você fazer agora, quando você terminar de assistir esse vídeo. Pegue uma folha A4, divida ela no meio. De um lado escreva gatilhos, de outro lado escreva estratégias. Quais são os meus gatilhos que me levam a cometer esse pecado? É toda manhã, é toda vez que eu vou tomar banho, é toda vez que eu estou sozinho em casa, é toda vez que eu tenho dinheiro. Escreva cada gatilho e do lado de cada gatilho escreva uma estratégia. Eu peco sempre que eu tenho dinheiro na mão. Então dê o seu dinheiro para alguém guardar. Eu peco sempre que eu vou tomar banho. Então você precisa tomar banho de porta aberta, você precisa colocar um louvor lá na hora do teu banho, você precisa tomar banho de água fria, você precisa pedir para alguém ficar lá te monitorando na porta. Você precisa ter uma estratégia para cada gatilho, senão você vai ser sempre derrotado. E aí as pessoas ficam nessa crise, aí ficam procurando alguém que possa resolver o pecado delas. Eu já falei aqui, eu acho que no outro vídeo também sobre isso, que ficam chamando o pecado de problema. O pecado não é problema, pecado é pecado. Pecado precisa ser resistido e se foi cometido já precisa ser confessado e precisa ser perdoado. Pecado não é um problema. Tem gente que chega aqui, eu tenho um problema com masturbação, eu tenho um problema com mentira, eu tenho um problema com inveja. Não é um problema, é um pecado. Pecado a gente resiste, pecado a gente confessa, pecado a gente busca perdão. Bora lutar juntos. E como eu sempre tenho falado aqui, não fique sozinho. Nem sempre você vai conseguir vencer sozinho. Se não consegue sozinho, peça para alguém te ajudar. Se você está numa igreja com células, está numa célula, isso fica mais fácil ainda. Você provavelmente tem um líder, um discipulador dentro dessa célula. Peça para essa pessoa fazer junto com você a tua lista de gatilhos. Peça para ela fazer junto com você a tua lista de estratégias. E eu tenho certeza que você vai ser um vencedor. Encerrando, lembre do versículo que diz: vocês não serão tentados acima do que podeis resistir, mas junto com a tentação, Deus providenciará um escape. Que Deus abençoe você e até o futuro.